Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você chegou. A gente tem uma palavra de Deus para você, e essa palavra ela vai moldar algumas coisas importantes na sua compreensão sobre a forma com que Deus trabalha, que às vezes é difícil de entender, mas é necessário saber a perspectiva certa de enxergar. Mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e depois comenta, deixa o que você foi abençoado, indica para alguém essa mensagem. E não esqueça, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente tem um encontro aqui no canal. Vamos pro vídeo? Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 37, diz o seguinte: E a coisa foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse ao seu servo: Acharemos alguém como este homem? Em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. That's it. Eu vou te falar uma coisa. A forma cujo qual Deus nos direciona, na maioria das vezes, são por demandas que são percebidas no meu convívio, ou nas mensagens que chegam, nos aconselhamentos que fazemos, nas perguntas que chegam na hora certa, e que a resposta é uma explosão de Deus no nosso entendimento, faz a gente compreender coisas novas e às vezes nos faz ficar até um pouco ainda confusos. E essa palavra, o tema ou a lógica de Deus, ela é difícil de nós como seres humanos falarmos. É assim que Deus trabalha. Quem somos nós para dizer quem Deus é, no sentido da sua totalidade de poder e glória? Perguntaram e ele diz: eu sou o que sou. Ele é tudo em todos, em todo o tempo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e para sempre será. Ele não está ligado ao tempo porque é eterno, ele está antes do próprio tempo ser inventado. Ou seja, como nós, meros mortais, vamos dizer a lógica de Deus? Seria uma coisa muito louca tentar falar que é isso e ponto. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu lindo: existem parâmetros aferidos que a gente consegue dizer: isso aqui só Deus que pode fazer. Você concorda comigo que tem coisas na nossa vida que a gente olha e diz: não pode ser o acaso, não pode ser sorte, só Deus que poderia pensar algo tão absurdo como esse? Não é verdade? Eu vou te falar uma coisa, lindo: tem coisas que me perguntam que eu não sei explicar. Alguém disse: David, o que você fez para pregar para milhões de pessoas? Não sei. Eu sou um ignorante. Tem gente que fala 1000 vezes melhor do que eu. Tem gente que sabe milhões de vezes mais do que eu. Vai entender. Aí talvez para alguém pode ser um erro. Para mim eu digo: só Deus para fazer um milagre desse. Porque eu durmo comigo, irmão. Eu acordo comigo, eu sei o defeito de tudo. Eu só não conto para vocês, senão eu ia ter muito inimigo. E se você contar os seus para mim, eu também ia ficar com raiva de você. Porque a gente é falho. A gente é ser humano. A nossa batalha é para que Jesus aplaque em nós a nossa carne. É isso que fazemos todos os dias. Porque se nós fôssemos tentar viver sem Jesus, não ia dar certo. Irmão, não existe um pregador do evangelho sem Deus no centro do evangelho. Se você tentar pregar sozinho, não vira. Se você tentar fazer sem Ele, não dá. Se eu tentar gravar uma série sem a direção dele, eu passo muita vergonha. Então no final eu olho e digo: só Deus que pode fazer.
Mas essa resposta às vezes não é suficiente para as pessoas. E eu vou te falar, a gente tem alguns aspectos e parâmetros humanos que a gente tenta colocar em Deus e que nunca vai dar certo. Uma das frases que eu ouvi esses dias e que fez nascer essa palavra no meu coração foi num momento de conversa com um amigo, um colega de ministério. E ele disse para mim: Dave, eu estou numa fase difícil do ministério. Eu falei: meu irmão, que deu? Ele falou: eu cheguei numa fase, numa etapa que eu não tenho mais para onde ir ou o que fazer. Eu fiquei olhando, ouvindo. Ele falou: eu estou em crise, eu não tenho para onde crescer, eu cheguei no limite, no que eu podia, eu já estou no limite. Aí eu falei: sério? E ele falou: eu estou tentando, eu quero que você me ajude, que você me aconselhe a encontrar um outro caminho. Porque se eu mudar na posição que estou, na instituição que estou, não vai ser um upgrade, vai ser um downgrade. Você entendeu o que ele acabou de dizer? Porque nós vemos na vida assim: existe upgrade e existe downgrade. Se você sobe e cresce na vida, você diz que isso é um upgrade. Agora, se você recua, você diz que isso é um downgrade. Então, quando a gente recua, a gente pensa que isso não tem a ver com Deus, não é verdade? Sim ou não? Então a gente pensa o seguinte: bom, se Deus entra na história, não vai ter como eu recuar. Alguém diz foguete não tem ré. Esses dias um amigo meu falou um negócio desse, eu coloquei no Google: tem um foguete com ré sim. Tá aqui, eu mandei para ele, só para provocar. Óbvio que eu entendi o que ele estava querendo dizer. Mas se eu te falar que na lógica de Deus não existe downgrade, apenas upgrade, aí você vai ficar confuso. Como assim, David? Significa que tudo que Ele faz é bom para nós, e que até quando é downgrade para nós, é upgrade para Ele, porque Ele sabe o que está fazendo e é perfeito na decisão que toma. Eu quero que você entenda um pouco da lógica. Tem que ter lógica. A lógica é essa: olha só, tem um menino chamado José. O José é top. Eu já preguei de José várias vezes. Você já ouviu falar de José várias vezes? Eu amo José. O José é top, é maneiro, é bonitinho, é um top. A vida do José é uma delícia. O José é o segundo filho, o penúltimo filho, segundo de trás para frente. Não dá para admitir o erro agora. Vamos continuar. Não, peraí, vamos encerrar o ciclo. Eu errei, desculpa. Vamos para frente. Tudo é didático, sempre pedagógico. Vamos lá. O José tem uma vida maneira. Ele é o filho do Jacó. O Jacó curte ele demais. O Jacó olha para ele e diz: quem que é o menininho de papai? O José diz: sou eu. Ui, que lindo. José é o filho da velhice do Jacó. O José vive uma vida top. Toma sucrilhos de manhã no café. E não é sucrilhos de marca ruim, é Kellogg's. É Nescau Cereal 4.0. O José tem uma capa que ninguém tem. José ganhou do Jacó. Jacó falou: filho, tá aqui uma capa maneira para você. Todos os filhos ficam assim: nossa, por que eu não ganhei? A vida do José é um sonho. O José acorda de manhã, o paizinho dele fala: oi lindo, tudo bom? Precisa trabalhar hoje não? Tô brincando, esse era um sonho nosso quando era adolescente. Mas a vida do José é muito maneira. Aí um dia Deus dá um sonho para ele. O sonho é tão incrível. O sonho é o sol, a lua, as estrelas se prostravam, os feixes se prostravam. E aí o José teve um sonho. Nossa! E contou. Ó, a vida do José. Aí ele contou o sonho. Os irmãos do José olharam para o José. Tá achando que é quem? Tá se achando, vem cá. Ó, pegaram o José,
e tentaram assassinar José. Desistiram. Rúben não deixou. Aí tiveram uma ideia: então não vamos assassinar, vamos vender. E aí venderam José. E José virou escravo. Sabe o que é isso? Downgrade. Isso é retrocesso. É o que a gente pensa. Existem momentos na nossa vida que Deus nos fará recuar, e vai ser difícil de a gente entender. Existem momentos da nossa vida que Deus vai segurar a gente, e não vai só segurar, vai puxar a gente para trás. Você identificou o que eu acabei de fazer? O nome disso é arco. O nome disso é flecha. A flecha só vai para frente depois de vir muito para trás. Não, eu vou... Eu sei que é difícil engolir uma dessa, irmão. A gente engole em seco, porque na verdade a gente nunca quer retroceder. A gente diz para trás nem para pegar impulso. E se eu te falar que Deus nos faz recuar? E se eu te falar que aquilo que a gente chama de retrocesso, Deus chama de processo? E se eu te dizer que aquilo que a gente chama de downgrade, Deus chama de necessário? E se eu te falar que para nós é perda, para Deus é tempo de qualidade? E se eu te falar que aquilo que nos dói, para Deus é bálsamo de cura em nós, através de nós? O que Deus estava fazendo com José era tirando o menino do Nescau cereal de cena. O que Deus estava fazendo com José era tirando o menino mimado de dentro dele, porque mimados não governam. Os preferidos não conseguem aguentar a posse do poder. Só consegue experimentar os altos lugares aqueles que já passaram pelos esmagamentos da vida. Lindo, perceba que é nítido quando alguém que não teve os dias difíceis nunca, apenas viveu os dias bons. Você percebe que há arrogância na grande parte deles, porque eles não sabem o que é dia mau. Eles não sabem quanto custam as coisas, e eles riem de coisas que não tem graça nenhuma. Quem passa pelo processo é habilitado para chegar em qualquer lugar da vida. Eu vou repetir para você: quem passa pelos processos de Deus, respeita o processo, vive o processo, está habilitado a chegar em qualquer lugar cujo qual Deus preparou, porque ele chega e permanece, ele não cai daquele lugar. Só cai quem não tem estrutura para chegar aonde Deus planejou. E convenhamos, ou a gente entende que essa é a lógica de Deus e começa a aceitar que virá processo sobre nós, ou a gente vai ignorar para sempre os processos e nunca vai chegar a viver aquilo que Deus deseja. Eu revisito memórias dentro de mim, todos os dias eu revisito e começo a olhar. As fases de maior humilhação me prepararam para tudo aquilo que a gente vive hoje. E eu vou te dizer, meu lindo, de vez em quando o pau fecha, a humilhação vem igual. Só que antes eu via de um jeito, hoje eu vejo de outro. Se está doendo, alguma coisa está acontecendo. Se está me incomodando, Deus está fazendo alguma coisa. Se a paz saiu, alguma coisa está acontecendo. É Deus recuando a flecha para lançar ainda mais longe. Eu quero que você entenda: você é uma flecha na mão do arqueiro, e todas as vezes que ele te puxa para trás, não é para fazer você parar, desistir, abandonar a missão. Não, Deus está te colocando no processo, está criando tensão, para que a tensão te jogue para mais longe e o alvo seja atingido. Ei, escute: o Senhor não puxa a flecha para trás para dispensar a flecha, Ele puxa a flecha para trás para acertar no alvo. Aí eu olho para José, né? Tadinho do José.
Ô Zé, tão querido e está preso, tão querido e está esquecido. O padeiro esqueceu, o copeiro esqueceu, todo mundo esqueceu dele, menos quem puxou a flecha para trás. Vai ter momentos da vida que a tensão é tão grande que a gente pensa que porque todo mundo se esqueceu de nós, o arqueiro se esqueceu também. Só não esqueça, se tem tensão, é porque o arqueiro está segurando a corda da flecha. Eu vou repetir: se tem tensão, o arqueiro está com as mãos sobre a flecha. E se eu fosse você, só se eu fosse você, eu ia dizer: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas se puder, puxa mais. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas se esse processo me leva para o centro da tua vontade, me puxa mais. Porque na hora que o Senhor soltar, eu quero chegar tão rápido, com tanta velocidade e com tanta certeza que vai ser impossível me parar. E o teu nome muda para uma palavra: imparável, unstoppable. Quando o Senhor está com a mão na flecha, não existe ninguém que consegue parar o percurso dela ou desviar aquilo que Ele determinou como alvo. Aleluia! Aleluia! Ninguém vai parar aquilo que Deus tem na tua história. Processo não foi feito para você parar, foi feito para você passar. Jesus, 2021 foi um caos, e eu nem quero falar mais disso. Só quero entender que tudo que eu vivi foi uma preparação do extraordinário que está vindo sobre mim em 2022. Você pode declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus? Alguém já viu um tsunami? Que bom. Ai, Jesus. Ninguém viu mesmo? Que bom. Eu vou te contar um negócio. Essa perspectiva, ela é bíblica, ela não é inventada. José saiu da casa do seu pai Jacó para uma prisão. Foi vendido aos ismaelitas, parou na mão de Faraó, foi caluniado, envergonhado. Ah, David só tem uma história? Não, Davi. Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta. Samuel ungiu ele, e no dia seguinte, uma perseguição implacável de Saul começou sobre ele. Ele fugiu como um cachorro pelo deserto, para não ser assassinado pelo rei que agora sabia que o sucessor estava na terra. Tentaram matar Davi de todas as formas. Gigante entrou na guerra, leão entrou na batalha, urso entrou na treta, mas ninguém parou o menino. Você vai dizer: nossa, que absurdo! Isso eu não quero para minha vida. Então não tente ser rei. Então não tente governar. Não, isso eu não quero para minha vida. Então tudo bem. Tudo bem. Você não quer o processo? Então não deseja o reinado. Não quer o processo? Não deseja o governo. Não quer o processo? Não, então não adianta. Não vai rolar. Ninguém chega a lugares altos sem tropeçar pelo caminho, sem ter cicatrizes profundas, de marcas necessárias que se tornam um memorial para não esquecer por onde passaram. Talvez você veja um menino, e eu sou menino. Eu tenho só 31 anos, mas eu tenho marcas profundas dentro de mim. Marcas tão profundas que eu não tenho coragem de subir num altar e pregar longe da presença dele. Como assim, David? Sim, eu tenho uma marca. Eu tenho uma marca porque já tentei fazer e eu nunca mais esqueci da vergonha que eu passei. Existem marcas que eu não quero, porque ver a marca de alguém já é suficiente para mim não reproduzir o erro. Mas existem marcas que estão em mim, cravadas no meu corpo, e que são necessárias para que a caminhada prossiga. Aí você está dizendo: David, o tsunami. Vocês ainda estão no tsunami?
Todas as vezes que um tsunami acontece, dias antes o mar recua. Você não está entendendo, né? É exatamente isso que está acontecendo às vezes na sua história. O recuo é a formação de um grande tsunami que está vindo. Todo o processo que você tem reclamado é Deus recuando a sua história, para fazer você viver o extraordinário e o impossível aos olhos de todo mundo. E todos que viram o mar recuar verão o tsunami da presença de Deus sobre você. E aquilo que doeu vai ser bálsamo para alguém. Porque talvez você ainda não entendeu, lindo, mas 2022 será um tsunami na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que o que o Brasil viveu em 2020, o que o Brasil viveu em 2021, foi um recuo necessário para que 2022, se eu não crer nisso, eu não sei no que eu vou conseguir crer mais, irmão. Para que 2022 a gente viva uma revolução, um tsunami, uma glória poderosa de Deus sobre o nosso país. Eu quero profetizar que a tua casa será reestabelecida, o seu trabalho será reestabelecido, só que será melhor, será ainda mais próspero. Sabe, todas as vitórias que estavam estancadas virão sobre a tua casa como uma avalanche. Virão como uma avalanche. Grava essa palavra, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Jesus, é só o que queremos, Senhor. Te entender é difícil, mas os teus sinais nos apontam caminhos para a compreensão. Se o que o Senhor está fazendo é um processo, nós vamos viver o processo. Se o que somos é uma flecha, pelo menos tu é o arqueiro, e tu nunca errou o alvo. Nos envia para o centro da tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não importa o processo, eu quero a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Normalmente acabo agora. Normalmente eu já deveria ter saído, mas alguém está perguntando dentro de si: e o José? A última vez que o Senhor falou dele, ele estava esquecido. E o Davi? A última vez que você falou dele, tinha um leão tentando matar, um urso, um gigante e um rei. O que aconteceu? Bom, José virou governador do Egito e Davi virou o rei de Israel.